Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como preparar o Big Linux para jogos, uma versão atualizada. A primeira coisa que você vai fazer é escolher uma ISO lá no site. A ISO com o kernel 5.15 é a mais recomendada, principalmente se você utiliza placa de vídeo da NVIDIA. No entanto, se você utiliza a placa de vídeo da AMD, modelos mais atuais, você pode sim tentar a ISO com o kernel 5.19. Mas se você tiver um computador de entrada, um computadorzinho mais básico, você vai então utilizar o kernel 5.10. O Big Linux que eu instalei aqui possui o kernel 5.19. Vou mostrar para vocês então primeiro o que já vem instalado e pronto aqui nessa versão. Se a gente for em central de controle e a gente clicar nesta opção para ver as informações do sistema e hardware, a gente vai ver então que a gente está utilizando o kernel 5.19. E aqui nessa opção de GPU, placa de vídeo, a gente já está utilizando o driver open source AMD GPU com a versão do Mesa 4622.3.0. Essa já é a versão mais recente. Se a gente olhar aqui no menu, na opção de jogos, a gente vai encontrar a Steam e o Lutris já instalados. O Goverlay e esse jogo aqui foram coisas que eu instalei. O que já vem instalado é a Steam e o Lutris. Então o segundo passo é, vamos se conectar na Steam e configurar ela para a gente jogar no Linux. Vou fazer o meu login. Agora você vai clicar em Steam, configurações. Primeiro em interface, você vai selecionar o seu idioma. Depois você vai vir em Steam Play e aqui você vai ativar Steam Play. Outra coisa, caso você vá instalar os seus jogos num disco secundário e não no disco onde o sistema está instalado, você precisa vir aqui em Downloads, pasta da biblioteca Steam, e aqui você vai clicar no sinal de mais para adicionar esses outros discos. Eu já adicionei os 2 discos aonde eu utilizo jogos. Depois disso, é só dar um OK. Se você estiver fazendo isso pela primeira vez, a Steam vai ser reiniciada. Depois que a Steam já estiver reiniciada, a gente vai precisar instalar 2 versões de Proton da própria Steam que permitem a gente jogar jogos online que utilizam anti-cheat. Você vai vir aqui na sua biblioteca e você vai pesquisar por Proton e você vai encontrar aqui Proton BattleEye Runtime. Você vai clicar em instalar. Depois Proton Easy Anti-Cheat Runtime e vai clicar em instalar também. O Proton que a própria Steam disponibiliza é o Proton Experimental e o Proton 7.0. Ainda existem outras versões de Proton que são bem interessantes para serem utilizadas, que é o Proton GE e o Proton K. No Big Linux, para você fazer a instalação do Proton GE e do Proton K, basta você acessar a Big Store. Para acessar a Big Store, você vai clicar aqui em menu e você já vai encontrar ela aqui nos seus favoritos. Aqui eu vou digitar Proton. A gente já vai encontrar então o Proton GE. Vou começar então instalando ele. E o legal aqui do Proton GE é que conforme for tendo atualizações, essas atualizações já vão aparecendo na própria atualização do sistema. Você não precisa vir aqui de novo e instalar uma nova versão. Clicar em escolher. Clicar em aplicar. Agora eu posso fechar. Eu também vou instalar o Proton K. No dia de ontem foi lançada uma nova versão do Proton K, a versão 1.24. Em breve essa versão vai estar aqui na Big Store também. Dependendo da data que você estiver fazendo essa instalação, é provável que já esteja aqui. Enquanto está instalando, eu vou explicar uma coisa. Se de repente você é novo no Linux, talvez você não saiba para que serve o Proton.
O Proton é uma camada de compatibilidade para fazer jogos do Windows rodarem no Linux. Essas diferentes versões de Proton têm configurações de otimização diferentes, então dependendo do jogo pode funcionar melhor com uma versão de Proton do que com outra. Agora a gente vai preparar o Lutris. Para a gente poder instalar as diversas versões de runners que tem lá no Lutris, a gente vai precisar instalar aqui na Big Store primeiro o Wine. Minha sugestão é que você instale o Winetricks, porque ele já vai trazer junto o Wine. O Winetricks é basicamente um programa onde você pode configurar alguns prefixos para modificar o Wine. Então é só clicar em instalar e fazer o mesmo processo que a gente fez com o Proton. Aqui eu já fiz a instalação, por isso que está aparecendo a opção de remover. Para vocês vai estar aparecendo o botão instalar. Agora a gente vem aqui em jogos e pode abrir o Lutris. Para instalar essas versões de runners que eu falei, você precisa vir aqui em Wine e clicar neste ícone. Eu sugiro que você instale as duas últimas versões que aparecem aqui em cima e também que você instale a última versão do Lutris GE, que neste momento do vídeo é a 7-28. Outra sugestão que eu faço, caso você tenha interesse em jogar o jogo League of Legends, fazer a instalação do Lutris GE LoL 7.0-5. Prontinho. Agora, se você quiser instalar um jogo pelo Lutris, você pode simplesmente clicar nesse sinal de mais e aqui você clica na opção de procurar no site do Lutris por instaladores. Por exemplo, se eu quisesse instalar o League of Legends, eu digitaria aqui. E aí bastaria clicar e ele já vai iniciar o processo de instalação. Agora voltando para a Steam, tanto para o Proton GE como para o Proton K aparecerem nas opções de seleção de Proton, a gente precisa reiniciar a Steam. Então aqui é só clicar em fechar e depois abrir de novo. E aí para instalar um jogo é muito simples. Você vai clicar no jogo que você quer instalar, clica no botão de instalar, escolhe o disco onde você quer instalar esse jogo, clique em avançar. E aqui você clica em gerenciar, propriedades, compatibilidade, e aí você ativa o modo compatibilidade. Você pode escolher qualquer versão de Proton. Eu vou deixar no Proton GE mesmo. Outra coisa que eu recomendo que você instale é o Goverlay. O Goverlay nada mais é do que um programa que vai mostrar o uso do seu hardware dentro dos jogos e a quantidade de FPS que você está tendo. Para instalar o Goverlay é só você vir na Big Store e digitar Goverlay. Aqui para mim já está instalado, você vai clicar no botão instalar. Se você utiliza a placa de vídeo da AMD, como é o meu caso, uma sugestão que eu dou para você é instalar o Core Control, que também tem aqui na Big Store. O Core Control é um programa onde você pode controlar as fãs da GPU e também você pode fazer overclocking. Se você utiliza a placa da NVIDIA, eu sugiro que você instale o programa Green with Envy. E você pode fazer justamente essas mesmas funções de controle de fã e overclock. No entanto, aqui no caso da AMD, para você de fato conseguir fazer overclock na sua GPU, você precisa alterar um parâmetro no arquivo de configuração de GRUB do seu sistema. Eu vou mostrar como é que faz isso agora. Você vai abrir o terminal e você vai digitar este comando que está aparecendo aqui na tela agora. Dá um Enter. Coloque a sua senha.
E aqui, nesta linha, grub _ cmd _ linux, você vai colocar este comando aqui. Após colocar este comando, você vai salvar e fechar esse arquivo com Ctrl X. S para sim e Enter para fechar. Agora você vai precisar atualizar a grub do sistema. Vale lembrar que se você tiver mais de um sistema operacional Linux instalado e este outro sistema for o sistema em que a grub inicializa lá quando você liga o computador, você vai precisar também atualizar a grub desse outro sistema. Você também vai precisar reiniciar o computador após a atualização da grub. Vou mostrar para vocês como que é a interface do Core Control. Aqui na opção de ventilação, você pode configurar no modo curva. E aí você coloca como você achar mais interessante. Eu deixei dessa forma aqui. E aqui na parte de overclock, que está liberado, eu fiz um pequeno overclock, tanto na frequência do núcleo da GPU, como na frequência da memória. Eu vou mostrar para vocês agora como configurar o Goverlay. Aqui no Goverlay, primeiro você pode selecionar a posição onde você quer que apareça as informações do sistema. Você também pode selecionar o tamanho. Depois aqui em Metrics, você vai selecionar quais informações você quer que apareça. Em Extras, você também pode selecionar a opção do FPS, da resolução, as informações da distribuição, entre outras coisas. Depois que você selecionar o que você quer que apareça, basta você clicar em Global Enable. E aí você clica em Save e depois disso você vai precisar reiniciar o computador. Minha sugestão é que você deixe para configurar o Goverlay por último, porque aí você já reinicia o computador uma vez só. O Big Linux também já veio com o Game Mode instalado. Para quem não sabe, o Game Mode é um programa, é um conjunto de linhas de comando, sem interface gráfica, que otimiza os jogos. Para você utilizar ele na Steam é muito simples, basta você vir em propriedades do jogo e aqui nas opções de inicialização você digita este comando. Já no Lutris, o Game Mode já vem por padrão ativado. É basicamente isso, ou seja, preparar o Big Linux para jogos agora está muito mais fácil. Para finalizar esse vídeo, eu vou então fazer um teste aqui de algum jogo que já está instalado. Some post for you, Poirot. Mr. Hercule Poirot, you fancy yourself, don't you, at solving mysteries that are too difficult for our poor thick-head British police? Let us see, Mr. Clever Poirot, just how clever you can be. Perhaps you'll find this nut too hard to crack. Look out for Endover on the 21st of the month. Yours extra, A.B.C. Oh, it's some sort of joke. Maybe, but please remind me to inform Chief Inspector Japp.